tua palavra é luz no meu caminho. Estimados irmãos e irmãs, que bom vir ao teu encontro nesta quarta-feira de cinzas. Começamos mais um tempo da Quaresma, tempo de graça, tempo de conversão, tempo de levarmos ainda mais sério a nossa convivência e intimidade com Deus. Quaresma, este tempo em que a Igreja nos incentiva e convida a deixarmos ser encontrado por esta presença amorosa de Deus. Amados e amadas, comece o seu dia nesta quarta-feira de cinzas, escutando o teu coração, escutando esta voz que em ti fala, escutando e vendo, contemplando esta presença que em ti habita, esta presença de Deus. Contemple esta presença por meio da sua respiração. Padre, não consigo ver Deus. Onde está? Onde encontro? Te convido, se queres ver Deus, insista em contemplar e dar sua atenção à tua respiração. Neste movimento litúrgico e sagrado da tua respiração, é o movimento de Deus. É Deus se movimentando em ti nesse gesto sagrado, que te mantém vivo, que te faz estar aqui me escutando. Isto é obra autêntica de uma presença amorosa de Deus. Amados e amadas, comecemos este dia, portanto, este tempo quaresmal, nesta certeza desta presença de Deus em nós. Meditemos a palavra de Deus desta quarta-feira, que a palavra de Deus é constituída hoje por essas três leituras específicas. Primeira leitura, segunda e o Evangelho. A leitura primeira nos faz lembrar aquilo que o profeta Joel nos fala nos seus primeiros dois capítulos. Os primeiros dois capítulos de Joel é elaborado a partir da experiência de um povo que se via em um momento de grande aflição. É aquela experiência dos gafanhotos que invadia aquele lugar, e que este povo entendia que esta presença desta praga era a antecipação do dia do Senhor. E mais do que isto, sentiram que esta presença desta praga também era um convite imediato e urgente à conversão. E este convite não era feito por ninguém mais do que Deus. Era o próprio Deus que fazia este convite. E o Deus que aqui se apresenta a este povo é um Deus que convida a fazer um movimento para dentro e não um movimento exterior. É muito fácil para nós dizermos que rezamos, indo para um espaço qualquer, e lá afinal, nosso grito se ouve de longe a gritaria. Diz que é o Espírito Santo que está chegando. Parece que esse Espírito Santo é surdo, que eu preciso gritar tão alto para que ele me escute. Ou parece muito exagerado esse Espírito Santo, quando em mim se instala, me faz gritar de tal modo que a cidade inteira escuta. Desconfie desse Espírito Santo.
Porque aquele que manifesta em Deus, que é o próprio Deus, se manifesta diferente. Nos convida a fazer um movimento para dentro e não para fora. A fazer um movimento de silêncio e não de gritaria. Não de escândalo. É isto que diz a leitura primeira, quando fala: rasgai o vosso coração e não as vestes. O coração está dentro de nós. A veste está fora. Diz Deus que nós não precisamos rasgar esta veste. O que se precisa é rasgar o que está dentro, o coração. Porque a mudança não começa daqui de fora. A mudança tem de acontecer dentro de nós. E este povo de Israel precisava mudar dentro deles e não externamente. O Deus que aqui se apresenta nesta leitura é um Deus que me convida a rasgar o coração e não as vestes, e ao mesmo tempo um Deus que se mostra benigno, compassivo, paciente e cheio de misericórdia e ainda inclinado a perdoar os nossos pecados. Deus perdoa os nossos pecados à medida que dentro de mim existe uma mudança, uma iniciativa de conversão. Por isso que ele diz: rasgai o coração e não as vestes. E o Senhor, diante deste desespero do povo e deste movimento de conversão e mudança, o Senhor encheu-se de zelo pela sua terra e perdoou o seu povo. É assim. Quando Deus vê a mudança acontecer dentro de mim, eis que ali começa a ter um terreno em que a graça de Deus poderá ali se instalar. Prepare o seu coração, portanto, para esse tempo bonito da graça de Deus. O evangelho que hoje nos é dado é o texto de Mateus, capítulo 6, versículo de 1 ao 6 e 16 ao 18, que diz: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a vossa recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e teu Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta ao teu Pai, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles transfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando. Mas somente teu Pai que está oculto e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas,
ao longo destes 40 dias que temos à frente, para percorrermos com sabedoria e amizade divina, temos também a campanha da fraternidade que vai nos ajudar a sermos solidários com os nossos irmãos. E o primeiro critério deste evangelho que nos faz rezar hoje é justamente o convite a sermos caridosos, darmos esmolas. E a campanha da fraternidade deste ano nos convida no seu tema fraternidade e amizade social. E o lema, vós sois todos irmãos e irmãs. Mateus 23, 8. Caríssimos, fraternidade e amizade social. Tem tudo a ver com esse primeiro tema do Evangelho, esmola. A amizade social. Este evangelho está dentro do rol do chamado Sermão da Montanha de Mateus. E neste Sermão da Montanha, Jesus é muito pedagógico, como sempre. Quer fazer com que todos o compreendam, entendam o que ele quer dizer. Por isso ele usa hoje três temas fundantes para o nosso crescimento e amizade com Deus. E ele quer que nós entendamos, primeiro, que é importante termos uma relação com o nosso irmão. Que é importante mantermos uma relação com Deus. Que é importante mantermos uma relação comigo também. Assim, vivendo esse tripé, nós estaremos plenamente em comunhão com Deus. Sim, dar esmola de Jesus não deve ser um movimento para fora, para que os outros vejam, mas um movimento em que somente eu e Deus sejamos testemunhas desta ação. Da mesma forma, a nossa oração não deve ser uma oração para fora, para os outros verem que eu rezo, mas deve ser uma oração interior, a oração da simplicidade, a oração de Santa Teresinha de Lisieux, que é esta oração do abandono aos braços de Deus, que esta oração como aquela criança que se abandona no colo do seu pai, que pode até dormir, e dorme com segurança porque sabe que está em um lugar seguro, os braços dos pais. Caríssimos, nós precisamos também, diz o texto do Evangelho, ter uma relação comigo, conhecer-me quem eu sou. Por isso o jejum. A esmola me faz ter uma relação com o outro, a oração me faz ter uma conexão com Deus, e o jejum me faz ter esta conexão comigo mesmo. Eu faço um curso chamado Enneagrama, que nos ajuda justamente a ver esse lado que o jejum me proporciona, que é um autoconhecimento. Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? Por que eu sou assim? Por que não sou diferente? Por que eu tenho tantos traumas? Por que eu sou depressivo? Por que eu sou uma pessoa ansiosa? De onde nasceu isto? Esse curso me ajuda e me dá clareza destas respostas. Acontece que nós, cristãos católicos, e infelizmente muitas outras pessoas, não estão preocupadas em se conhecerem. São pessoas que rezam uma noite até a madrugada inteira. Mas se eu não me conheço, é impossível chegar a Deus. Dizia esta semana já, São Boaventura, citando São Boaventura, que diz que é impossível chegar ao céu, ao segundo degrau, se antes não acesso ao primeiro degrau. O primeiro degrau sou eu. É impossível chegar no céu, onde está Deus, se antes eu não acessar o céu, onde eu habito, eu mesmo. Não é possível conhecer Deus se eu antes não me conheço. Caríssimos,
É essa pedagogia que Jesus nos ensina. Eu preciso fazer esta relação com Ele acontecer à medida que eu já tenho uma relação comigo mesmo. Aí sim, eu vou saber ajudar o meu irmão com a esmola, eu vou saber viver esta conexão com Deus na oração e eu vou saber fazer meu jejum. E Jesus vai dizer que o jejum também não é uma condição para viver, para colocar para fora. Mas o jejum deve ser uma relação entre eu e eu mesmo. E deve ser uma ação que não é para ser mostrada, mas sim para viver neste oculto, nesta minha relação com o próprio Deus. Portanto, viva nesta quaresma com intensidade a prática da esmola da caridade, a prática do jejum, a sua relação com Deus, com orações simples e não uma oração cheia de vícios. Viva com intensidade o jejum, que não é deixar de comer alguma coisa, mas é você se desfazer de tudo aquilo que te afasta de Deus. Isto é o verdadeiro jejum. E ainda, o jejum é você se conhecer e se amar. Isto é o verdadeiro jejum. Termino com aquilo que Paulo vem dizer na carta que nós meditamos aos Coríntios, onde ele nos fala: somos embaixadores de Cristo. E é Deus mesmo quem nos exorta a sermos seu embaixador. Por isso, deixai-se reconciliar com Deus. Deixar-se reconciliar com Deus é justamente se conhecer e se amar, para quebrar e abrir todas as portas que impedem Deus em ti habitar. Termina Paulo que agora estamos vivendo esse tempo favorável, esse momento favorável de escutar, de ouvir a voz de Deus, que a salvação virá ao nosso encontro. Deixemos que a beleza de Deus nos alcance e vivamos com intensidade esse tempo de graça, deixando assim que a nossa vida, que o nosso ser, seja este lugar onde Deus transparece ao outro, à medida que eu bebo desta fonte e que participo desta bonita relação minha com Deus. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão.